eu fui convidado para cantar numa banda baile em Goiânia, chamada Banda Marcantes. Caramba, velho. Eu cantei 6 anos numa banda baile. 6 anos, 6 cara? anos. Então, assim, eu saio do meio do mundo do pagode, do axé, Fui pra pra uma banda cantar baile. uma banda baile. Do nada, eu me vi cantando Frank Sinatra. Caralho. Do nada. Caralho, do nada, velho. Do mentira, né? pagode ao Frank Sinatra. Todo um processo nisso aí, né? Caralho, velho. Então vai ter uma história por trás de tudo isso aí. Entendo. Aí eu fui pra banda Marcantes, eu fui morar em Goiânia, né? Foi quando eu não tinha maioridade, não tinha 18 anos. E aí eu fui, quando eu recebi a proposta, que eu recebi a proposta, eu fui através do Wiltinho. As pessoas, o Wiltinho é o nosso maior músico que nós temos de referência no Oeste Baiano. O Yutinho? Wiltinho. Wiltinho já tocou com o Netinho. Pouca gente sabe, mas é um dos melhores musicistas que a gente tem aqui. Já é um senhor de idade. Já é um... O cara é muito bom. E foi ele que recebeu essa ligação de Goiânia, pedindo... Falou, você não tem um cantor aí? Não, a gente tá precisando de um cantor aqui na banda aqui. Ele falou, rapaz, tem um rapaz aqui que desenrola bom. É um cara que canta de trio e não sei o quê. E aí, ligou pra mim. Eu trabalhava na época, além da banda, eu trabalhava na loja de minha cunhada que fazia placas de automóveis, né? Passei só um pouquinho e aí eu fazia placas, né, nessa época, né? E recebi a ligação lá. Aí eu falei, isso aqui, como diz hoje, você tá me trollando, né? Não, aí falou, não, foi o tio que passou o seu contato, enfim. Fui parar em Goiânia, negão. É mesmo. E eu falei pra minha mãe, eu tenho que ir ali, o que é que você acha? Você não vai não. Você é doido, né? Você vai como? Você não tem nem... Eu, não, a senhora assina embaixo. Você confia em mim? Ela falou, confio. Fui fazer o teste, na verdade, né? Pra encontrar com a banda em Brasília. A banda tava fazendo um baile em Brasília. Que banda baile, você faz formaturas, convenções, né? Essas festas. Aí quando eu cheguei lá em Brasília, que encontrei que essa banda, eles foram me buscar na antiga Rodolfo Ferroviária, né? Boto fé. Então, né? Deus. Chegou lá, desorientado lá, aquele menino velho de Barreira, só tinha... Era dessa finura aqui, aí quando eu olhei aquele ônibus parado da banda assim, eu falei, rapaz, esse povo aqui, quando eu entrei nesse ônibus, eu falei, esse povo é muito doido. Peraí. O que eu tô fazendo aqui, né? Todo mundo de outra vibe, cabelão, sabe, guitarrista, todo mundo com um cabelão, assim. Aí eu falei, o que esse maluco tá fazendo aqui, né? Mas eles me acolheram bem, eles falaram, ó, a gente vai no hotel, vai passar o som, quando for na hora da passagem de som, você vê lá se você conhece alguma música do repertório lá e tal, beleza. Aí eu, assim fui, né? Menino, velho, tremendo, sabe o que é que ele espera, né? Em outro estado, em outro lugar, em Brasília e tal. Quando eu cheguei lá... Mas é muita coragem, meu. Não, aí quando cheguei lá na hora da passagem de som, os caras naquela época já usavam os computadores, aqueles PCzão, que só pra você pegar como é que o monitor era um peso esquisito. Aquele monitor, né? Aí cheguei lá e fiquei passando. Aí fiquei passando lá. Música tal, não sei, não conheço. Quando chegou no final, aí eu passo essa daqui eu conheço mais ou menos. Chegou lá no fundo, quando chegou no tal da música baiana, eu falei, aqui vai me salvar, né? Porque essa daqui é a única que eu conheço, né? Foi exatamente essas 4 músicas que eu conhecia que salvou todo o processo. 3 e pouca da manhã, o povo já tava morto na festa. Falei, mano, vai lá cantar lá. E me jogaram lá. Aí eu fui lá fazer o que eu sempre fiz aqui. Eu cantava de palco, cantava de trio. Tinha aquele finizinho. Daqui a pouco já tava todo mundo cantando, dançando. Daqui a pouco eu já tava cantando no meio do povo. Tudo diferente da cultura do estado do Goiás, né? Cada estado tem o seu, né? E eu fui levar um pouquinho do que eu sabia daqui. Beleza. Terminou o show, velho. Fui pro camarim, tava todo mundo lá. Ninguém da banda deu um pio. Eu falei, lascou. E o mané aqui, cheguei pro dono da banda e falei assim, ó, queria ver o que você achou, tá? Porque tem um ônibus que sai pra Barreira às 9 da manhã. Qualquer coisa você já me deixa na Rodolfo Ferroviária. Deixa jeitinho. Aí ele olhou pra mim assim, ó, Bairro, a Cat, você vai pro hotel, você vai dormir, amanhã a gente conversa. Aí fui pro hotel. Quando chegou lá no hotel, quem disse que o cara dorme, né? Uma aflição daquela no meio. Pra o cara deixar ansioso mesmo. Aí daqui a pouco a gente
recebe debaixo da porta, assim, os horários que o produtor manda, né? Ó, café tal hora, não sei o quê. E eu tava lá, né? Você botou café tal Nossa, hora. uma bandinha organizada, velho. Ah, na Banda Marcantes é uma das bandas... É a banda mais antiga do estado do Goiás, pô. A Caralho, Banda velho. Marcantes tá velho. quase completando 50 anos. Não sabia. É, Da hora. roda o Brasil inteiro, com estrutura de som, luz, uma banda bem, né? Da hora. Aí quando eu cheguei no café, eu também, já com a mochila pronta, porque eu não levei quase nada, pô. Só fui lá pra fazer o teste, né? Quando chegou no café da manhã, ele falou, ó, você tá indo pra Goiânia com a gente, avisa seus pais e você tá contratado. Aí eu falei, não, mas eu preciso voltar a Barreiras porque eu não tenho nem roupa. Ele falou, não se preocupe, lá em Goiânia é o que tem é roupa. Eu falei, então tá. Aí liguei pra minha mãe, eu tô seguindo aqui, viu? Minha mãe, tô seguindo pra... Eu, como é assim? Eu falei, ó, fui contratado, tenho que ensaiar, tenho que ir lá ver como é, que eles... Enfim, consegui na minha vida uma nova família, cara. Então, Da hora, assim, velho. fui tão bem acolhido nesse meu período que eu passei, desses 6 anos lá, que pra mim foi uma escola, um aprendizado. Você morou Mas 6 anos em Goiânia? 6 anos em Goiânia. E desses 6 anos, foi uma escola do qual eles investiram em mim mesmo. Quando eu cheguei, primeira coisa, moradia, fui morar bem, me acolheram, eu era jovem, tive como se fossem outros pais mesmo, assim. Que massa, velho. O seu Lúcio, falecido hoje, me acolheu bem, ele falou, você tá bem, você vai se sentir bem morando aqui nesse apartamento e tal. Assim que eu cheguei lá, eu morei com 2 músicos, né? E depois eu passei a morar sozinho, passei a morar no estúdio, numa casa ao lado do estúdio, porque a gente vivia música, né? A gente ensaiava as 3 dias na semana, e final de semana a gente viajava para fazer turnê de show, né? Resumindo, nessa minha chegada em Goiânia, eu voltei à Barreira 7 meses depois para pegar minhas coisas. Pô. 7 meses depois. 7 meses depois. Porque a banda, ela não para, né? Muito compromisso em Brasília. A banda na época era a principal banda de formaturas dentro de Brasília. A gente disputava com uma banda que era muito boa também, chamada Esquema 6. Então a gente chegava em Brasília de quinta, só voltava para Goiânia no domingo, fazendo formaturas. Caralho. Todos velho. aqueles clubes que tem à margem do lago, eu já toquei em todos. Já fechou em todos com a banda Marcantes. Eu conheci 16 estados no país tocando com a banda Marcantes. Pô. Porra, da hora, Rapaz, velho. Entendeu? Que massa, Então, velho. assim, são experiências que a gente vai tendo na vida, aí você, quem sabe, tira proveito. Quem não sabe, morre afogado, né? Eu resolvi, naquela época, tirar proveito. Porque tem uma coisa que, às vezes, hoje tá mais descolado, mas na vida, o músico, ele sempre foi marginalizado. O artista em si, né? Sim. Hoje é um pouco mais descolado, essa nova geração, ela já entende, ela já... mas, assim, para os conservadores, acha que o cara que é artista, ele é malandro e tal. E assim, eu preciso contar a minha história porque o cara tem que entender, porque não é um mar de flores. Até o cara chegar em qualquer lugar, você tem uma história para contar, né? E nessa minha experiência na banda Marcantes, eu conheci 16 estados. Só que os caras investiram em mim, cheguei em Goiânia. Primeira coisa que eu fui fazer uma aula de inglês para aprender conversação para poder cantar, porque banda baile tem repertório muito americanizado, né? E quando eu cheguei lá cantando o Tchan e a Companhia do Pagode, daqui a pouco eu já tava arriscando cantar um Frank Sinatra, um Bee Gees, um Fred Mercury, entendeu? Caramba. No processo. E daqui a pouco eu tava tocando isso aí. Vivi 6 anos da minha vida isso aí. Caramba, 6 que anos da minha massa, vida velho. isso aí. Velho, que massa história fantástica, velho. Sabe como é que surgiu? Eu voltei de Goiânia para Barreiras. É assim, eu saí da banda Marcantes, terminou uma campanha política. Olha a campanha política de novo, né? De novo, De novo. cara. A campanha. Tinha um cidadão, o cara foi deputado federal, ele foi prefeito da cidade de Intubiara, lá no estado de Goiás. Cidade linda. Pois é. Já dormi lá, já passei lá. Fiz muito show ali, cara. E ele era um dos principais políticos daquela região. Ele foi assassinado em cima de um carro fazendo campanha política. É mesmo, velho. Estilo Não, Nova York mesmo. Caralho. Não foi na nossa época. Pelo contrário, na nossa época nós fizemos 38 comícios. Na época, na banda Marcantes, aqui em Barreiras, tem o Diego, que é dono da DS Áudio, que é filho do Zagalo, muito conhecido aqui. Ele é dono de sonorização. O Diego trabalhou comigo na banda Marcantes nessa época. Eu levei ele pra fazer som pra gente. Ele era muito bom técnico aqui. E ele foi fazer... Inclusive, o Diego fez essa campanha política. Eu rodei muito. O Diego rodou ao quadrado. Porque quem é da técnica, trabalha muito, né, velho?
você tá numa cidade aqui e já desmontar tudo e correr pra montar aquele circo em outra cidade. Véio, foda. E o Diego participou dessa campanha. Quando nós voltamos no final da campanha, nós tocamos no estado inteiro. A gente rodava no ônibus da banda e no ônibus da campanha. Porque tava fazendo hoje um comício, por exemplo, em Rio Verde, no Goiás. Amanhã tinha um comício ao lado de Brasília, naquelas cidades satélites ali que pertencem ao estado do Goiás. Então rodava muito, né? Você rodava muito ali. Nossa. E aí, quando terminou a campanha, velho, chegou um ponto que a gente olhava um ponto assim, não dava nem bom dia. Você cansa. Você ficar todo dia naquilo ali, aquela mesma coisa, tal. Terminou, um mês de férias aí, não fecha show não, porque a banda acaba agora, que ninguém aguenta mais, né? A campanha foi bem sucedida, graças a Deus deu certo. E nós tivemos esse feeling de passar um tempo. Nesse tempo, eu decidi a sair. Porque eu passei no vestibular. É mesmo? Caralho, velho. Eu fazia, quando eu morava em Goiânia... Você saiu porque você passou no... O que acontece? Nesse período que eu cantava na banda Marcantes, eu comecei a fazer um cursinho paralelo, lá na Avenida Goiás. Cedinho, eu saía pro cursinho, cara. Porque... Todo mundo você queria... Rapaz, se eu te contar, sabe, assim, um dos maiores sonhos da minha vida era fazer um bacharelado em História. Eu gosto muito de História, sabe? Eu também. E aí, eu percebi o seguinte, bom, eu ensaio à tarde, produzo no estudo à tarde, a gente gravava muito, né? E pela manhã eu posso fazer um cursinho. Aí eu morava no setor oeste, Goiânia, ali ao lado da Praça Tamandaré. Aí eu descia pro cursinho a pé, porque era mais rápido você descer quebrando as ruas ali do que descer com o carro pra ir pra fazer todo o trajeto, né? Tá bom. Eu fazendo o cursinho, tal. Eu fui fazer um vestibular da Federal, lá do estado do Goiás. Aí eu passei na primeira fase. E não fiz a prova da segunda. Porque eu tava fazendo um show. O ônibus da banda quebrou na volta, não cheguei a tempo. Na verdade, não foi o ônibus que quebrou, não. O bagageiro do ônibus abriu, com a gente rodando, e começou a cair os equipamentos. Olha que prejuízo. Cara. Eu sei que deu que hoje eu entendo que não era pra ser feito. O Cosmo não conspirou. Não fiz. Exatamente, o Cosmo. No ano seguinte, pra não perder a passagem, tava andando lá no Flamboyant, vi lá tinha uma stand de uma faculdade lá, vestibular e tal. Eu falei, vou fazer esse negócio aqui. Aí fiz o vestibular em marketing. Passei. Era pra passar mesmo, né? Porque... Aí comecei a cursar marketing em Goiânia, pela Unip. Né? E aí, com 6 meses de faculdade, minha mãe aqui em Barreiras, quando ela era viva, ela teve um problema de um reumatismo no sangue. Ela ficava toda travada, sabe? Minha mãe era muito ativa, trabalhava, mexia com salgado. E quando ela travava, zerava. Aí minha mãe, não, meu filho, volta e tal. Nessas minhas vindas a passear em Barreiras, eu conheci a Alessandra, que era a cantora do Farol de Fusca, e conheci o Jailton, que era o tecladista. Eles já faziam barzinhos aqui. Aí falou, velho, a gente podia montar uma banda de forró aqui. Eu falei, rapaz, se eu voltar... Desculpa interromper. Pois o não. Jailton quem é? O que ele... É o que tem o cabelão? Na época ele tinha o cabelão. Ah, bota fé. É esse aí, né? O Jailton hoje... Não. O Paulo quer usar bombeiro. O Jailton era do teclado, mas ele tinha um cabelinho assim, todo bota fé. Na época do Farol de Fusca. Desculpa aí. Então. A banda foi montada assim. Eu, Lissandra, Jailton e o Soneca no violão. O Soneca, a gente trabalha junto desde essa época. Que hoje ele que é o maestro do Baião de Dois, que ele é o baixista. Mas na época do Farol de Fusca ele tocava violão, porque a banda era ritmada, né? Bota fé. Então eu voltei... Depois de toda essa experiência em Goiânia, pela banda Marcantes, esqueci só de uma passagemzinha. Nesse período que eu comecei a cursar a faculdade, eu continuei na música em Goiânia. Só que eu fui trabalhar numa casa chamada Eclipse. Uma casa que, assim, você trabalhava, eu ganhava na época 4 salários mínimos, eu cantava cantava quinta, sexta e sábado, show de 2 horas. Eu tinha um ensaio, que era quarta-feira. A casa, todas as bandas, todo mundo era assalariado, né? Eu cantava numa banda que era um estilo assim, mais jovem, né? Então tinha quinta-feira universitária, essa casa lotava o Eclipse lá. Só que eu só aguentei ficar lá 6 meses. Então, nessas minhas vindas aqui, eu conheci o Jailton e a Alessandra, nós montamos a banda, eu ainda trabalhava lá. Aí eu pedi pra sair. Porque eu vivi uma experiência boa e maligna. Eu descobri naquele dia, cantando lá, um dia, primeiro mês, extraordinário, segundo lindo, terceiro mês,
equilíbrio total. A partir do quarto começou a bater a nostalgia. Aí eu fiquei, nossa, ficava nostálgico, sabe sabe quando você começa a sentir que tá faltando alguma coisa? Por quê? É a mesma sensação. Você pegar um pássaro preto que canta na natureza todo dia do jeito dele, aí você coloca ele dentro de uma gaiola. Foi como eu me senti Caramba. trabalhando nessa casa. Você não podia fazer show mais pra lugar nenhum. Não, era funcionário, carteira assinada. Caralho. Eu e todo mundo, né? Vai se tornando um negócio tão chato que sabe aquela empolgação que você espera aquele público que tá ali e tal, mas depois vai ficando, de novo. Enjoando. É a mesma galera É um falando. passarinho preso na gaiola. E aí eu vim visitar minha mãe nessa história toda e conheci Jailton, Lissandra. Jailton já era meu amigo de infância, da gente jogar bola no Itaú, na rua, só que eu não sabia que ele tinha enveredado pra música, né? E nós montamos o Farol de Fusca. Então minha história no forró se dá a partir do Farol de Fusca. Vamos fazer as contas? Se o Baião de 2 completou 16 anos, o Farol de Fusca mais 5. Olha o tempo que tem de forró aí. Entendeu? Caramba, velho. Você tem uma história incrível, velho, desse mundo da Então, música. assim, no forró, se a gente contabilizar 5 anos, do qual eu passei no Farol de Fusca, eu saí do Farol de Fusca e montei o Baião de 2. Aí é a pergunta, porque toda vez que eu vou numa rádio, vou dar entrevista pra alguém, minha história só começa a partir Do Farol daqui. Porque as pessoas querem saber, primeiro, agora não, né? Mas por que você sabe do Farol de Fusca? Todo mundo só me perguntava Todo mundo isso, só porque a gente pergunta, foi hein? uma marca e banda consagrada aqui no estado, entendeu? Cara, O Farol de Fusca, ela conseguiu quebrar um modelo aqui. só pra interromper um pouquinho, mas Pois não. tipo assim, por onde você passou, você teve um reconhecimento, né, velho? É, mano, ele Desde jogou a banda que tudo você mesmo. falou lá da Malhação. Malha Samba até hoje, sim, eu acho que a luz tá em você, cara. Cara, sabe como é que eu lido com isso? Eu acho o seguinte, e eu quero sempre levar essa mensagem. Velho, independente do que você se propõe a fazer na vida, Faça de bom gosto, né? tem que cara? fazer, não, é bem feito. Sim. Eu tenho um Jeep 56, eu gosto de fazer trilha, andar na estrada de chão, Você sabe? tem um Jeep 56, irmão. Aí o que acontece? Quando você tá na estrada de chão, se você andar na frente, você faz a poeira, né? É, Mas se você andar atrás, você come toda Você a com poeira. poeira. Então a minha filosofia de vida, Fazer poeira. sem precisar passar por cima jamais de ninguém, sabe? Mas assim, faça bem feito, porra. Faça a sua poeira, pra quando as pessoas lembrarem de você, fala assim, pô, o cara realmente tem uma história. E nisso tem um negócio que é extraordinário na vida profissional. Você aumenta seu leque de network É, verdade. e ninguém lhe tira, né? É. Seu network vai ficando gigantesco e por onde você vai passando, você vai plantando uma sementinha e tal. E a galera já você fala vai de você. construindo sua história, pô. Então, se eu cantei há muito tempo em trio, pagode, pô, eu tinha que fazer a minha história. Se eu cantei baile, olha, quando eu cantava na banda Marcantes, eu fiz uns 3 anos seguidos uma festa muito tradicional que tinha aqui na cidade, que era o Soja de Ouro, no Calton Clube. Vocês iam pra cá. A gente sempre tocava, que era uma festa, era o Oscar do Oeste Baiano, né? Caralho. Eu tive esse privilégio, até também para minha família poder me ver, né? Os amigos na época que foram até o Calto para ver o show da banda Marcantes. A gente rodava muito. E aí, pra gente não perder o fio da meada, veio o Farol de Fusca, nessas minhas visitas à minha mãe. Eu voltei lá, tranquei a faculdade, fiz um pedido de transferência aqui pra FASB. Não deu certo. Foi um problema aí, não deu certo. Eu fiquei um semestre sem estudar, não casou as matérias, tive que começar a fazer um recomeço. Quando eu fiz o recomeço, eu saí de marketing e vim fazer publicidade. Eu sou publicitário. Caralho, Formação, que né? massa. velho. E, paralelo à faculdade, a gente fazia música, né? Que aí veio o projeto do Farol de Fusca, um projeto que eu também me orgulho muito de ter participado, de ter feito amizades, de ter aprendido com muita gente. A Alessandra, que foi minha parceira, a cantora, né? Nós éramos os dois ali na frente. O Jailton era o cérebro da banda, era o tecladista. Porque naquela época do Farol de Fusca, a moda no país era a banda de teclado. Era a época que o Rasta Chinela era estourado. Velho. Tinha- Rasta chinela. Sim, sim. Hoje é um pouco mais sintetizado. Naquela época era um quadrado gostoso. Era né? bom demais. Só que mano. tinha muita gente naquela época. E a gente foi o quê? Surfar nessa vibe. Era mais sucinta, né? Ou você... Era 880. Ou você tinha uma banda com 30, 40 pessoas, como Calcinha Preta, sei o quê. Ou você tinha os grupos, né? Era, Nós então era somos- ritmado, não era... Era ritmado. O Farol de Fusca sempre foi uma banda
ritmada, sempre. Assim, eu Era achei que era mais Não, mas é porque o que acontece? Zabumba da... Tem que ter o tchan. Você não fala, rapaz, eu saquei que você botou um piseiro no meio do... Pronto, o farol de Fusca era assim também. Era teclado ritmado, mas tinha zabumba, triângulo Ah, vou e ser. violão. Então, para o que tinha de modelo na época, não tinha nada. Nós somos inovadores nesse sentido, de você colocar a zabumba e o triângulo tocando junto com o ritmado, né? Aham. Então a gente fazia um som bem diferente. Quando eu ouço hoje aquelas gravações que a gente produzia naquela época, sou muito orgulhoso de falar assim, a gente já produzia muito bem naquela época, por pouco recurso que nós tínhamos, né? Naquela época. Então a gente já produzia muito bem. E o Farol de Fusca a gente conseguiu fazer uma história. Quando eu passo na rua que o povo me grita, Farol de Fusca, eu acho normal, porque vivi uma história no Farol de Fusca, né? Só que o Baião de Dois surgiu pela uma insurgência, né? O que acontece? Nós crescemos demais o Farol de Fusca. Veio um investidor. Porque a banda começou a tocar no estado inteiro, tocando, Tocantins, Piauí e tal, e Brasília. A gente começou a rodar. Nós ficamos pequenos para o que o mercado estava oferecendo. E eu também, na época, a gente entendeu o seguinte: a gente abre o capital da banda, bota um investidor e alguém que cuida da agenda da banda. E isso aconteceu. Na época, a gente teve o Birubiru veio, né, que é um conceituado empresário aqui da região. É verdade. Ele veio fazer parte, ele começou a cuidar da agenda da banda, eu cuidava da produção musical e a gente tocou. Só que naquela época começou a ficar muito forte o forró de Gatinha Manhosa, Calcinha Preta, que era aquele forrozinho mais arrastado, né? E o mercado começou a dominar nisso aí. Da hora. E aí o Biro, que sempre foi um cara muito acima do tempo dele, né? Nessa questão de produção, ele falou, velho, a gente tem que enveredar pra esse estilo aí. Aí Lissandra falou assim, eu também acho. Só que nós éramos os três da sociedade, né? Aí eu falei, eu não acho. Eu falei, por quê? Foi porque o time tá ganhando, a gente não se mexe. Mas, se são 2 contra 1, eu tenho que acatar, né? Eu tenho que acatar. Nós somos 2 sócios. Eu pulo uma partezinha da história aqui que eu não posso deixar de contar. Você lembra do Jailton, que eu já falei várias vezes o nome dele aqui? Sim. Ele foi uma pessoa muito importante nesse processo, que ele era o cérebro, ele era o tecladista. O Jailton, ele é contemporâneo do Soneca, dessa geração de músicos, que não é a geração do Malha Samba. A geração de músicos do Malha Samba é anterior. Depois dessa, tem uma nova geração de músicos em Barreiras, que é o que veio o Soneca, o Elano Santarém, Jailton. São pessoas que já faziam música de acima da época, né? Até a Thalita Sampaio também. Também. A Thalita surge um pouquinho depois, Foi depois. dessa história de Jailton aí. E Jailton produzia e tocava muito, porque a escola de Jailton na casa dele, ele escutava muito Djavan, ele escutava música de qualidade. Então ele era um músico diferenciado pra época, né? E ele era o cérebro do Farol de Fusca. Como é que não ia dar certo um negócio desse, né? Só que o Jailton passou no vestibular e foi fazer direito na Uniana. E ficou pesado pra ele, né? Quando ele tava finalizando o curso, a faculdade falou, ó, você não quer dar aula pra gente, não? Aí Jailton falou pra mim, ele me chama de Negões, até os Negões. Velho, vou ter que parar de tocar daqui 6 meses, porque eu preciso estudar pro AB, eu não consigo fazer as duas coisas. Eu falei, velho, e aí? Ele falou, você compra a minha parte. Ele era sócio Farol de Fusca. Você compra a minha parte da banda. Eu falei, moço, e quem é que vai tocar? Ele falou, não, você se vira, vocês precisam continuar. Eu falei, tá bom. Foda, viu, velho? Fiz um esforço, comprei a parte de Jailton que cabia, do Farol de Fusca. Aí eu fiquei com 66% da banda e Lissandra, que é a cantora, com a parte dela, né? A partir do Jailton, aí a gente viu a necessidade de abrir o capital e botar alguém que vendesse a banda, né? Foi quando nós fizemos 1 ano sem o Jailton e tal. Pintou o Birubiru, nós abrimos. Aí eu peguei essa minha parte que eu tinha 66, vendi pra Birubiru. Esse dinheiro ele entrou investindo na banda e a gente fez uma temporada muito boa. Só que veio essa troca aí de estilo, foi quando eu não concordei. Falei, não, olha o conservador aí, vamos ficar aqui tocando o tradicional, porque o povo gosta da banda por conta disso. Ah, mas não sei o que, tá... O mercado tá pedindo isso. Naquele momento, realmente, eu fui muito... Cabeça dura. Eu não vou dizer que eu fui conservador no início da nossa conversa, né? Só que me deu estalo é o seguinte, eu falei, bom, se eu não for nessa vibe, nada me proíbe que eu continuo na minha, né? Aí eu cheguei pra eles e falei, Lissandra, Biro, faz o seguinte, eu produzo o CD do jeito que vocês estão imaginando,
A gente coloca um cantor na banda no meu lugar, eu continuo como sócio e eu vou seguir minha vida. Vocês topam? Não sei o que, mas era o que tinha, né? Toparam. Aí nós contratamos, sabe quem cantou no Farol de Fusca? O Aender, vocês conhecem o Aender? Ah, é o ainda, tudo ligado? Ô, Que veio Pois aqui. é, ele chegou a cantar, nós fizemos uma época Boto com a fé, Aender, o depois Aender. o Aender teve um outro cantor que a gente trouxe de Brasília, porque o projeto andava, né? E nisso eu cursava, estava finalizando publicidade lá na FASB. Eu emendei, quando eu terminei o curso de publicidade, eu fui fazer mais 2 anos de jornalismo. Eu não queria largar aquele osso, não, porque é a gente que fazia os forró dentro da Cara, você tem faculdade. jornalismo também? caramba, velho. Caralho. Aí, ó, terminou os 4 anos, eu falei, ó, vou continuar mais 2, porque estava envolvido no processo, estava empolgado, e lá na fase, quem é que fazia os forró, as festas?